Olá, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre saúde. A gente conversa sobre vacinação. E o nosso bate-papo de hoje é com a doutora Carolina Brites Massucci, pediatra e diretora da Clínica Previna. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Roberta? Tudo bem, obrigada. Olá, boa tarde, tudo bom? Falar um pouquinho sobre a vacinação, que é um assunto, às vezes, até meio polêmico, eu diria, né, doutora? Exatamente. Em algumas situações ainda gera muita polêmica, muitos mitos, muitas verdades, enfim. É sempre bom a gente bater um papo sobre esse assunto e desmistificar algumas coisas, né? As vacinas, elas são geralmente apontadas como estratégias fundamentais quando a gente fala de programas de prevenção a doenças, enfim. Mesmo comprovadamente salvando milhões de vidas, por que ainda existe tanta resistência? A gente sempre comenta uma situação que é a verdade, né? O sucesso da vacina fez com que isso tudo acontecesse, né? Então, por a gente não ouvir mais doenças que a gente ainda entra no calendário de vacinação, a gente acaba desacreditando um pouco. Mas por quê? Qual é a real necessidade disso? Então, eu acho que o próprio sucesso dela fez com que isso acontecesse e, infelizmente, as notícias que não são verdades, né? Nas mídias que a gente tem ainda correndo sobre esse assunto, né? Das mídias que não são verdadeiras. Tem muita fake news envolvendo vacinação, Tem muita. Então, assim, qualquer situação que eventualmente alguém fala, alguém comenta, já coloca numa rede, já coloca numa mídia espontânea, enfim. E aí aparece todo mundo, ao invés de procurar realmente aonde é que foi isso que aconteceu e que de fato se aconteceu ou não. Lê simplesmente o título e não continua nesse processo, né, de leitura e de aprofundamento nesse tema, né? Agora, doutora, tem mitos envolvendo a questão da vacinação? Sempre tem, Quais né? os principais mitos? As Graças a Deus são mirabolantes? mitos, né? De gripe causa gripe, de autismo, vacinas que dão crianças que fazem o espectro autista, de desmaios. Então, sempre é importante você ter a consciência da vacinação e do que realmente ela é eficaz, né? E eu acho que isso é papel de todos nós, de sociedade, de serviço público, de saúde pública, de mídias, a gente está sempre cada vez mais de uma forma mais informativa em relação à vacina. Quer dizer, existem vacinas que realmente podem ter efeitos colaterais, mas os efeitos colaterais não são esses, né? Não é gripe, não é autismo. Não, são muito pontuais, né? A dor local, a febre, pode acontecer, um incômodo, um pouquinho de vermelhidão na aplicação, mas são muito raros, né, os efeitos. Então, assim, não dá pra gente colocar isso em pauta como sendo uma coisa fidedigna, né? Então, tem que tomar muito cuidado aonde a gente vai procurar essas notícias, então sempre se informar, né? Então, para combater essas fake news, só com informação? Só com boa informação, informação de qualidade, sempre procurar as informações, os lugares onde você acessa, né? Muita gente, e isso no nosso cotidiano, lê realmente só os títulos, né? Como eu comentei, não vai aprofundar no assunto, né? Agora, existem muitos grupos de antivacinação, né, doutora? Tem gente que acha que tem que vacinar, tem gente que tem medo de vacinar, e aí a gente consegue polarizar a população de uma forma que às vezes causa até um mal-estar na sociedade. É dever da mídia, você acha que é dever da mídia, dever do poder público rebater isso ou precisa haver um respeito? É assim, eu acho que primeira coisa, quando a gente pontua a questão de vacinação, então quando eu vou vacinar meu filho, você tem que pensar que a vacina ela não é só para o seu filho, ela é um coletivo. Quanto mais pessoas são vacinadas, mais pessoas são protegidas. Então, você acaba criando como se fosse uma barreira. Os vírus, as bactérias, elas estão circulando com a gente. Então, você cria uma barreira a partir do momento que você vacina. Então, esse grupo, a gente respeitar, mas assim, eu acho que, na verdade, o nosso dever como sociedade, como comunidade, é ser cada vez mais informação de qualidade. Que eu acho que perde um pouco disso. Às vezes tem informações que não são tão fidedignas e acabam as pessoas sendo influenciadas por esse caminho. O que eu acho que é importante a gente salientar é assim, existem o grupo que realmente é contra, existe o grupo que realmente é a favor, não vamos fazer, mas existe um grande grupo no meio do caminho que são as pessoas que têm algumas dúvidas. E eu acho que é essas pessoas que a gente tem que conseguir influenciar positivamente em relação à vacina. Então ainda tem um pouco de medo, ou escutou alguma coisa, mas não deixa de se vacinar. Então eu acho que é esse grupo de pessoas que a gente realmente tem que entrar com informação de qualidade. Talvez não atingir esse grupo do antivacinismo, porque eles realmente têm uma filosofia talvez um pouco mais
difícil de encarar, ou aquelas pessoas que realmente já sabem, mas talvez esse meio do caminho para não tendenciar para um lado não positivo. Então, acho que esse grupo é que é legal da gente conseguir trabalhar melhor. E para trabalhar esse grupo, você acha que falta um pouco de conscientização ainda do poder público, investimento nas campanhas? Eu acho que todo mundo. Eu acho que, assim, cabe a nós de sociedade sempre um estimular o outro. Então, não tem que ser aquele pai ou aquele cuidador que vai ser, ai, não faz isso. Então, você tem que trazer a informação. Eu acho que sim, o poder público é importante e cada vez mais tentar achar as mídias onde hoje tem mais entrada, né? A gente tinha, sei lá, há 30, 40 anos atrás, uma mídia diferente do que tem hoje. Então, eu acho que o serviço público, ele precisa entrar nesses espaços onde você talvez não tenha tanto, você não consegue chegar a esse público. Porque as mídias anteriores que a gente conseguia ter acesso, talvez conseguisse mais antes, hoje não tem mais. Então, acho que falta isso. E falta, sim, dos serviços de saúde. Então, os médicos, os profissionais da área da saúde estarem, sim, reforçando essa questão da importância da vacinação. Trazer de volta os Zé Gotinha, né? Para andar pela rua. Eu acho que é tão importante isso, né? Voltar algumas coisas que a gente se perdeu. Então, eu acho que tem mídias que foram muito válidas, muito importantes e que realmente se perdeu. Mas também a gente tem um público anterior que fazia vacina e estava tudo certo, não tinha talvez tanta informação, nem positivas, nem negativas, mas não tinha tanta informação e fazia. Ah, hoje é dia de campanha de vacina, então ia até o seu posto mais próximo de saúde e se vacinava. Então não tinha talvez tantas informações, né? Quer dizer, o excesso de informação também ajudou, mas também atrapalhou, né? Exatamente. Eu acho que para tudo, né? Mas eu acho que para a vacinação, eu acho que ela teve a sua perda em relação a essas informações não boas, né? Não corretas. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu tenho um recado para você. Comprar, construir ou reformar um imóvel é o objetivo da maioria dos brasileiros. E o consórcio Ademilar é a melhor forma de conquistar este sonho. Ainda mais se você contar com a experiência e segurança da Ademilar, que foi a primeira empresa do Brasil a trabalhar com consórcio de imóveis e até hoje é a única que atua com exclusividade no segmento. Uma verdadeira especialista. Milhares de pessoas em todo o país conquistaram a casa própria com a ajuda dos planos acessíveis e flexíveis da Ademilar. E não para por aí. Você também pode planejar um futuro tranquilo a partir da chamada Aposentadoria Imobiliária Ademilar. Com ela, você aumenta o seu patrimônio, garante uma renda extra e vive muito mais sossegado. Invista com quem mais entende do assunto. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e comece agora mesmo a conquistar seus objetivos. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é vacinação. Eu converso com a doutora Caroline Brites Massucci, que é pediatra e diretora da Clínica Previna. Doutora, a gente estava falando no bloco anterior sobre os grupos anti-vacinação que existem e estão espalhados pelo mundo inteiro, né? A gente tem um número muito grande de grupos anti-vacinação, principalmente nos países desenvolvidos. Esse tipo de cultura pode estar chegando no Brasil? Pode estar chegando, mas assim, a questão de Europa, principalmente da questão do sarampo, né, que apareceu novamente a doença, surtos de sarampo, justamente nesse período onde aconteceu mais esses grupos antivacinas, né? Então, a gente tem que sempre ficar preocupado, justamente porque tendencia a esse tipo de informação também para a gente. A gente ainda, graças a Deus, no nosso país, tem o seu grupo, mas a gente tem também um grupo de pessoas que realmente tem acesso, vai às vacinações, vai às campanhas. O que a gente tem que ficar preocupado é justamente com a entrada dessas pessoas dentro do nosso país. E, obviamente, quanto mais a gente estiver dentro dessa barreira que a gente comentou, mais importante para a gente. Então, quanto mais a gente puder ser vacinado e ter essa barreira, para quem estiver entrando ao nosso país, a gente vai ficar muito mais seguro, né? Quer dizer, a gente teve recentemente, alguns meses atrás, o surto de sarampo na cidade de Santos, que veio através de um navio. Se a gente tivesse essa população brasileira toda
vacinada não teria nenhum Exatamente. caso. Então, acho que é isso que falta pra gente. Então, muitas pessoas ainda comentam mesmo, mas o pessoal vem e traz o vírus. Não, o vírus, ele tá entre a gente, ele circula entre a gente. Lógico que a gente tenta deixar ele o mais tranquilinho possível, o menor possível, mais escondidinho que ele puder. E se a gente tiver uma barreira extremamente protetora, quem vir entrar ao nosso país, a gente consegue segurar. Né? Eu acho que o que falta é isso, a gente se mesmo que a gente, não tem mais, está super erradicado ou que está muito minimizado, você tem que continuar sendo se vacinado para continuar mantendo essa linha de cobertura. E aí a gente cai naquele ponto, né, que quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Talvez porque essas doenças Exatamente. não tenham aparecido com tanta frequência nos últimos anos, as pessoas tenham pensado dessa forma, qual é a necessidade? Então, exatamente. Ou nunca ouviu falar, né? Ou então, quando ouviu falar em sarampo, mas eu acho que eu peguei, porque quando eu era pequena, a minha mãe colocava eu lá junto com um monte de outras crianças. Então, não se sabe se teve a doença ou não, ou nunca mais ouviu falar nas doenças, então acaba não achando a necessidade de ser vacinado. Agora, esse ponto é um ponto importante, doutora. Muita gente, principalmente em relação ao sarampo, não lembra se teve ou não, né? E às vezes nem tem mais essa carteirinha de vacinação. Exatamente. Na dúvida, a pessoa ela pode se vacinar novamente ou isso pode dar algum dano à saúde? Não, na dúvida vacina, porque o único comprovante que a gente vai ter é a carteirinha vacinal. Ele é como se fosse o nosso RG de documento de saúde. Então, não adianta a gente ficar no achismo de que, eu acho que eu tive, eu acho que eu fui vacinado. Infelizmente, não tem como comprovar. Então, não é porque você acha que você já foi vacinado, é importante você revacinar e ter sim o teu comprovante. E aí, a partir dali, você conseguir atualizar sua carteira vacinal. E isso vale para qualquer doença, vale não para só qualquer sarampo. doença. Qualquer não doença vale, que você esteja na dúvida, faça exatamente, novamente. é melhor, porque você tem que ter o comprovante. Não tem como. Né? Quando a gente estava comentando em relação de outras vacinas que a gente tem por aí, que alguns lugares exigem. A gente tem que ter comprovantes de vacina. Então, não tem como. Né? A gente precisa do comprovante vacinal. Ok. No ano passado, o Ministério da Saúde divulgou um alerta mostrando que 312 cidades têm menos de 50% da cobertura vacinal contra a poliomielite, onde o ideal seria 95%. A gente pode dizer que isso é um retrocesso, é um índice de um país subdesenvolvido? Você concorda que dá medo, né? A gente pensar aí que de repente a gente está perdendo. porque né? A gente e o nosso país é muito grande, né? A gente tem um trânsito muito grande dentro dele, né? A gente que vem do norte, nordeste para a região sul, sudeste, enfim. Fica sempre nesse trânsito. Eu acho que é importante, sim, a gente pensar isso a médio prazo, se programar para isso, porque pode, sim, acontecer, como aconteceu com essas outras doenças que a gente comentou. A gente pode ouvir falar, então, de uma epidemia de pólio nos próximos anos? Imagina que medo seria, imagina, mas se a gente não consegue ser vacinado, cadê a nossa barreira de proteção? Que foi o que aconteceu com o sarampo, né? Antigamente ninguém se falava mais em sarampo, ou até em questão da febre amarela, que era uma situação que ficava muito localizada em alguns estados do nosso país. E que aí, por conta do trânsito das pessoas dentro do nosso país, dos brasileiros mesmo, não precisa ser ninguém de fora, você vem trazendo a situação para os outros estados. Agora, doutora, uma das características que a gente tem enquanto povo brasileiro é imunizar as crianças, né? A gente sabe que as crianças nascem, vêm com aquela carteirinha, a mãe leva, geralmente faz tudo. Conforme a criança vai crescendo, ou a mãe vai esquecendo, ou eu não sei o que acontece. A gente tem uma queda né, nessa questão da vacinação em adolescentes e adultos. Por quê? Mas tem uma queda porque realmente, além de ter realmente uma diminuição das vacinas mesmo nos adolescentes e nos adultos, a gente tem essa coisa cultural, como você falou mesmo, Roberta. Então, a criança nasce, agora vai começar aquela loucura, um monte de vacina para tomar. E realmente precisa, porque não é à toa que as vacinas, elas têm de acordo com a sua idade de ser vacinadas, porque a mãe, com aleitamento materno, com uma saúde adequada durante a gestação, ela consegue passar anticorpos, que são as defesas que ela tem, para o bebezinho. E aí, aos poucos, esse bebezinho vai perdendo as defesas da mãe e vai começando a criar as dele. Então, não é à toa que cada vacina tem a sua idade. Então, para a real proteção, nesses primeiros 18 meses, realmente é muita vacina, né? E aí é que é o ruim,
porque a gente não tem informações, talvez, de qualidade, a ponto de falar que a vacina continua e que tem vacinas para todas as idades. Então, eu acho que a gente fica, às vezes, nessa coisa de que vacina é só para criança, e criança pequena, né? Sim. E não é, a gente tem vacina para todas as idades. Então, diminui mesmo, não é naquela loucura que realmente é no começo e de suma importância nesses primeiros 18 meses, mas existem vacinas importantíssimas no restante da vida. Agora, se a gente for balancear de forma proporcional, mesmo que diminua a quantidade de vacinas necessárias entre adolescentes e adultos... A cobertura é menor. Eles não são adeptos, na verdade, né? Não são adeptos por algumas situações, né? Eu acho que porque realmente a gente culturalmente acredita que vacina é só de criança, a gente não tem tanta informação de qualidade para mostrar o quanto é importante e essa faixa, principalmente a partir dos 60 anos, ela fica muito linkada às campanhas. Então, a gente tem outras vacinas envolvidas que não somente as de campanhas de vacina. Então, como talvez algumas situações até no decorrer da vida mesmo, né? Que a gente fica muito focado, não, é a campanha, eu tenho que vacinar e o restante das vacinas acaba realmente não sendo lembrada. Okay. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre vacinação. Vamos falar um pouquinho sobre vacinas para adultos. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é vacinação e eu converso com a doutora Carolina Brites Massucci, pediatra e diretora clínica da Previna. Doutora, a gente falou sobre vários tipos, né, de vacinação, antivacinação. Eu gostaria agora de dar uma atenção um pouco maior para os adultos. Existe tipo de vacina que é destinada só a adulto? Que tipo de vacina adulto deve tomar? Tem vacinas, por exemplo, que é a difteria, tétano e coqueluche, que são vacinas que a gente dá no decorrer desde pequenininho, são algumas doses, e que a gente tinha que ser vacinado a cada 10 anos. Nós, mulheres, ainda lembramos que a cada gestação a gente toma vacina. Mas é importante todo mundo tomar essa vacina a cada 10 anos, porque principalmente para aqueles cuidadores dos bebês, né, que eles só vão tomar essa vacina a partir dos 2 meses de idade, então se a gente está imunizado, para os bebês é muito melhor. A vacina da hepatite B, que é uma vacina que muitas vezes a gente não consegue completar todo o calendário e existe essa importância para tomar a vacina, né, da hepatite B. Algumas doenças cardiovasculares e pulmonares são super beneficiadas com a vacina contra a pneumonia, contra pneumococo, que é um bicho específico para os quadros respiratórios, principalmente. Então, tem algumas vacinas que dá a vacina da herpes, que é uma coisa que é super importante, que é recomendada a partir dos 50 e realmente eficaz a partir dos 60. Eu acho que vale super a pena. Então, vacina contra a meningite, que é uma vacina que o adulto pode tomar por conta das crianças menores. Então, eu acho que tem vacinas que a gente, pensando no adulto vacinado para proteger as suas crianças mais próximas, um pai, uma mãe, uma avó, uma cuidadora, é tão importante, né? Se todo mundo fosse pensando no próximo e pensando em você e pensando no próximo, né? HPV é uma vacina que você pode dar nas mulheres até 45 anos, nos meninos de 9 a 26, nas mulheres de 9 a 45. Então, não fica só resumido à adolescência, né? Você tem essa amplitude para as mulheres. Agora, o SUS oferece essas vacinas todas? Não. HPV é nessa idade pequenininha, de 9 a 11 para os meninos e de 9 a 14 para as meninas. Então, eles são mais pontuais. A vacina contra a pneumonia, tem algum centro, o Centro de Referência de Imunológico, o CRI, a gente tem um aqui na Baixada Santista, ele, dependendo do que você tiver, a condição cardiopulmonar que você tiver, ele também é oferecido. Meningite não é, herpes não é. Então, tem algumas coisas. A DTPA a que a gente comentou que é a cada 10 anos, hepatite B também é. Então, eu acho que dá para você conseguir organizar a sua carteirinha. Agora, eu queria tocar num assunto que ficou muito polêmico na época, que é a questão da vacina HPV, né? A gente tem a partir de crianças de 9 anos, meninas de 9 anos. E os meninos, se eu não me engano, eles ampliaram sim também para 9 anos, porque os meninos eram só bem restritos. E aí, agora as meninas vão até 14 e os meninos é de 9 a 11 ou 9 a 13. A polêmica em torno dessa vacina, doutora, gerou por conta da vacina... Se falar numa vacina relacionada à iniciação sexual com crianças de 9 anos ou por causa daquele fator lá de Bertioga? Teve aquele fator que isso é discutido ainda até em congresso, que eu e a Yara, que é minha sócia,
a gente vai, sempre é discutido, foi levado isso mundialmente para realmente ver se aconteceu. E depois foi desmistificado, não teve realmente comprovação. Só para lembrar para as pessoas que não lembram do caso, o que aconteceu? Foi umas meninas que elas foram tomar vacinas juntas, se eu não me engano, não sei se foi numa escola ou acho que foi numa escola pública. E aí foi numa larga escala, uma começou a passar mal, a outra também, e aí foram todas encaminhadas para um serviço, onde foram estudadas, avaliadas e viram que realmente não era relacionada à vacina, que muito provavelmente por uma que ficou um pouco mais debilitada de ter visto, incomodada, as outras acabaram sentindo os mesmos sinais e Agora, sintomas. o passar mal, elas ficaram até sem andar, né? Exatamente. Deu mas não foi comprovado a questão da vacina. Não foi comprovada a questão da vacina. Foi bem... E sempre levando essa polêmica. Agora, outra coisa relacionada à vacina do HPV, que tem esse pensamento das pessoas não quererem vacinar porque acham que uma criança de 9 anos não tem que ser vacinada por HPV, por ainda não ter... nenhuma atividade sexual, enfim, isso não tem a ver, né? O que é mais importante você pensar na questão da vacinação do HPV, principalmente para as meninas e os meninos também, porque não é só câncer de colo de útero, é câncer de pênis, eles têm a transmissão deles, enfim. O que é importante é você pensar numa prevenção antes da exposição, que eu acho que é isso que é importante. Como tinha que ser em qualquer vacina. A gente não tem que pensar na vacina só nos surtos, a gente tem que pensar nas vacinas como prova preventiva das doenças, né? Isso eu acho que é super importante a gente frisar. A gente está falando sobre a importância da vacinação, dos grupos anti-vacinação, e aí eu te pergunto o seguinte, a vacinação brasileira é uma vacina eficaz? Super. A vacinação brasileira do serviço público, ela é uma das melhores do mundo. A gente tem uma gama de vacinas que muitos poucos países têm como nós temos de saúde pública, então isso eu não tenho o que falar. É lógico que a gente tem algumas vacinas pontuais em serviços particulares, onde ainda no serviço público não consegue abranger a quantidade de idades e nem de vacinas e nem de patógenos suficientes, então os bichinhos que fazem a doença, suficientes, mas a gente tenta abraçar dentro da saúde pública o maior fator de risco que a gente tem dentro do nosso país. Agora, tem um grande problema que as pessoas, às vezes, perdem a carteirinha. A gente chegou a falar sobre esse problema. Hoje, essa carteirinha, ela é de papel ainda. Existe algum sistema, por exemplo, eu tomo uma vacina aqui em Santos, se eu for para outro estado, não, diretamente, não tem? Não, de serviço público, não. A gente aqui na Prefeitura de Santos, eu trabalho num serviço na Prefeitura de Santos, a gente tem um prontuário eletrônico. Então, você consegue registrar enfermagem, área médica, algum assistente social, psicólogo, enfim, você consegue registrar o que você fez, algum procedimento, ou alguma consulta, enfim. A vacina, então, ela pode ser registrada. Mesmo antes do prontuário eletrônico, você tinha também os espelhos. Então, dentro dos serviços públicos, você tem um espelho. Agora, existe já uns aplicativos que você pode organizar a tua carteirinha de vacina. E nas clínicas de vacinação, você também tem prontuário eletrônico. Então, se por um acaso precisar, fica sempre à disposição o que você tomou. Esses aplicativos, a pessoa consegue colocar o que ela tomou, mas não tem como comprovar, né? Tem exatamente. O certo é você fazer o direitinho, né? A carteirinha ainda daquele jeito que a gente tem de papel. Ok. Doutora, a gente está no finalzinho do nosso programa. Obrigada. Gostaria de dar oportunidade para conscientizar as pessoas sobre a importância da vacinação. Prevenção sempre. Eu acho que a questão da saúde de um modo geral, ela tem que ser de forma preventiva. A gente não pode só pensar em outras doenças, mas principalmente em questão da vacinação, como só quando acontece, só quando tem surto, só quando tem campanha. Pensa realmente numa prevenção primária. Eu vou tomar vacina para me proteger, para não ter doença. Isso como tudo na saúde, né? Ok. Tem que ser sempre assim. Doutora, muito obrigada Roberta. Obrigada pela oportunidade. Sucesso aí, muita vacina para todo mundo. Obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.